Vamos estudar as posições relativas entre duas retas. Para isso, a gente vai precisar relembrar da equação reduzida da reta, y igual a mx mais n, que é a forma reduzida da reta. Essa equação é comum para retas não verticais, pois somente elas têm coeficientes angulares. Porém, a gente vai estudar também situações de retas paralelas ao eixo. Vamos observar que menos A sobre B vai ser M, menos C sobre B vai ser N. M é o coeficiente angular e N é o coeficiente linear. E Y igual a mx mais N vai ser no valor de M menos A sobre B e no valor de N menos C sobre A. O N é o lugar onde a reta toca no eixo Y e o M é a inclinação da reta. Se você tiver duas retas no plano, elas vão ser paralelas ou concorrentes. Se elas forem paralelas, podem estar na primeira situações da reta vermelha e azul, R e S. Elas são distintas uma da outra, ou seja, R intersecção com S é vazia. Na segunda situação, paralelas coincidentes, porque a primeira e a segunda reta estão uma sobre a outra. Todos os pontos de R são iguais aos de S, então elas são chamadas coincidentes. Esse símbolo de 3 sinaizinhos iguais aí é coincidência. Veja agora a situação de retas paralelas distintas, R e S. Veja que a inclinação da primeira é igual à inclinação da segunda, ou seja, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Logo, elas são paralelas distintas. Se quando você tentar fazer o coeficiente angular de R for igual ao de S e o N também, que é o lugar onde a reta toca o eixo Y, então elas serão coincidentes. Caso de retas verticais são particulares. Note a reta preta R e a reta vermelha S. Todas as duas têm ângulo de 90. Não existe tangente de 90 graus. Então, não vai existir coeficiente angular na primeira e na segunda. Se duas retas que você fizer não tiverem coeficientes M de R e S, não tiverem coeficientes angulares, então elas serão paralelas entre si. Serão duas retas verticais paralelas ao eixo Y. Pode acontecer de você encontrar uma reta R igual a uma reta S, é o caso do lado direito. Também o M de R e M de S serão diferentes e elas serão paralelas entre si, serão coincidentes. Nesse caso, quando você tentar fazer, o N das duas será idêntico. Note que concluímos que se nós tivermos uma reta R e S, elas serão paralelas se e somente se tem mesmo coeficiente angular e não existe, ou se não existirem seus coeficientes angulares. Olha o primeiro caso, retas paralelas distintas. Os coeficientes angulares de M de R e S são iguais. Retas paralelas coincidentes. O M de R é igual ao M de S. Retas paralelas ao eixo Y. Nesse caso, não vai existir coeficiente angular entre a primeira e a segunda reta. E elas serão paralelas entre si, paralelas ao eixo Y. Porém, poderão ser paralelas também coincidentes ao eixo Y. Se R e S forem coincidentes entre si, estão em um mesmo ponto de X. X será constante em retas concorrentes são retas que se encontram em um determinado ponto. Esse ponto é R intersecção com S, o ponto de intersecção, que aí no nosso caso é o A. Retas concorrentes, como R e S, têm inclinação diferente. Note que a inclinação alfa é diferente de 90 e beta também. O símbolo de concorrência é esse X entre R e S. E a gente lê, a reta R é concorrente à reta S. As retas concorrentes podem apresentar sempre devem apresentar sempre M de R diferente de M de S. Porém, os valores de N de R e S podem ou não ser iguais. Veja o primeiro caso, onde alfa e beta são diferentes de 90.
Veja que o n de r da primeira e da segunda são iguais. Por quê? Porque a reta azul e a reta vermelha cruzam o eixo x no mesmo ponto. Então, o n de r é igual ao n de s. Porém, o m de r e m de s são diferentes, então elas são concorrentes. Já no segundo caso, elas também são concorrentes. Só que agora, o m de r e m de s são diferentes. O lugar onde toca o eixo y, a reta azul, é diferente do lugar onde toca a reta vermelha, o eixo y. Então, o n de r é diferente do n de s. Qualquer reta que tenha uma equação do tipo x igual a constante, ou seja, paralela ao eixo y, vertical, por exclusão, qualquer reta não vertical é concorrente a essa reta, ou seja, existe coeficiente angular em R e não existe em S. Então, elas serão obrigatoriamente concorrentes. Concluímos que duas retas R e S são concorrentes se e somente se têm coeficientes angulares diferentes, ou existe coeficiente angular de uma e das outras retas, e não existe da outra.